Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal Tricolada. Vou tentar falar desse jogo Fluminense 1, Chapecoense também 1. O Fluminense conseguiu a proeza de perder para Avaí, perder para CSA e empatar com a Chapecoense em casa. Meus amigos, só para citar, dar um exemplo, a Chapecoense é a equipe mais vazada do Campeonato Brasileiro com 42 gols em 27 rodadas. O Fluminense para fazer um gol no Avaí não, na Chapecoense foi um parto. Um parto como foi fazer gol no CSA no Maracanã. Isso é no Maracanã, o Fluminense jogando em casa. É complicado. A gente já viu briga do Fluminense para cair, para não cair. Mas a gente tinha Fred no time, tinha Conca, tinha os caras que decidiam os jogos. E agora nem isso a gente tem mais. Tá complicado o negócio. Mas antes de entrar no pós-jogo, cara, já vai curtindo esse vídeo, já vai compartilhando, já vai clicando no sininho para receber novos vídeos, se inscrevendo no canal e comentando no final do vídeo aí pra gente dar uma conversada legal aí sobre a situação do Fluminense. O Fluminense só não tá no Z4 porque o Ceará empatou com o Vasco em casa e o Cruzeiro empatou com o Fortaleza em casa. Foi 1-1, Ceará e Vasco, e 1-1, Cruzeiro e Fortaleza. Senão o Fluminense estaria no Z4. Isso aí é fruto de escolhas erradas, de um comando pífio da nossa diretoria. Um comando pífio até o momento que o Mário Bittencourt / Celso Barros estão na administração do Fluminense. Não vou generalizar o trabalho da dupla, mas 90% são de escolhas erradas, principalmente na área do futebol, porque está se mostrando cada vez mais que a escolha pela efetivação do interino não foi uma boa escolha. E agora o Mário se coloca numa sinuca de bico. Ele colocou um treinador que foi seu cabo eleitoral em 2 eleições. Se ele precisar demitir o Marcão, afastar o Marcão do comando técnico do Fluminense, ele vai ter que demiti-lo. Por que vai rebaixar o Marcão? Vai botar o Marcão de novo como interino? Não, ele foi efetivado como treinador. Pode efetivar um treinador, colocá-lo como treinador e rebaixá-lo à posição de interino? Marcão vai ter que sair do clube. Não existe isso, você demitir um treinador e colocá-lo como interino. O Marcão entrou num caminho sem volta. Se tornou treinador de um time grande, agora ele deve seguir o caminho dele. Mas o Mário vai ter peito de botar o cabo eleitoral dele, o interino / treinador, se demiti-lo do clube? E aí, qual a prioridade do Mário Bittencourt? É o Fluminense ou suas amizades? Qual é a prioridade do Mário Bittencourt? O Fluminense não cair ou seu cabo eleitoral, Ailton e Marcão? Que o Ailton também foi cabo eleitoral dele. O Fluminense, indo pro jogo, o Fluminense começou o jogo pressionando a Chapecoense. Não é grande coisa. Como eu falei aqui, a Chapecoense é o time que mais sofreu gol no Campeonato Brasileiro. São 42 gols em 27 rodadas. 42 em 27 rodadas. E o Fluminense foi jogar contra essa mesma Chapecoense no Maracanã sem um homem de área. O primeiro tempo, o Fluminense perdeu um caminhão de gols. Para você ver, olha a posse de bola do Fluminense no primeiro tempo, foi 64-37. 64-37, a 36, minto. 64% a 36% de posse de bola da Chapecoense. O Fluminense, vamos dizer assim, ficou com a posse da bola por mais tempo, porque não teve nada não soube o que fazer com essa bola. Um time que ficou no primeiro tempo jogando com um adversário, vamos raciocinar aqui, que em 27 rodadas sofreu 42 gols, tem a pior defesa do campeonato, você tem 64% de posse de bola e você não consegue empurrar uma bola para dentro do gol. O time da Chapecoense é fraco e o Fluminense também é. Infelizmente, o Fluminense dominou o primeiro tempo, que não quer dizer grande coisa, porque o adversário também é muito fraco defensivamente.
Mas o Fluminense ainda conseguia fazer a proeza, como eu já falei, de problemas anteriores, estão lembrados? O Fluminense só tem um marcador, que é o Alan. O Alan foi mal hoje. O Fluminense tomou um monte de contra-ataque, um monte de bola, bola que a Chape deu passe longo e pegou a defesa toda aberta. O Fluminense é um time todo aberto, cara. O Fluminense não tem esquema tático, o Fluminense não tem proteção à sua zaga. O Fluminense não tem, os seus defensores, além de qualidade duvidosa, principalmente do Digão e do Gilberto, o Fluminense não tem proteção para os seus defensores. Porque o seu único defensor é o Alan. E quando ele está mal, como no jogo de hoje, a gente toma um monte de contra-ataque da Chapecoense. Quem saiu primeiro no placar? 1-0, Chapecoense. Lá pelo lado de quem? Pelo lado do Gilberto. Lá pelo lado direito de defesa do Fluminense, ataque da equipe da Chapecoense, o camarada foi lá e cruzou nas costas do Gilberto. E o Everaldo de cabeça fez o gol. Em cima das duas torres gêmeas da defesa do Fluminense, Digão e Nino. Vamos abrir uma aspa aqui. Gosto do Nino, mas são duas torres gêmeas. Tomar gol de cabeça, time dominando o jogo todo. Daí a torcida, depois desse gol, a torcida começou a pegar no pé do Gilberto. O Gilberto dominava a bola, vai no Gilberto. Cara, o Fluminense, o Wellington Nem estava lá na Ucrânia. Daí passou anos e anos, todo mundo querendo trazer o Wellington Nem fazendo esforço para vir, tudo bem, é um tricolor, reconheço, é um torcedor do Fluminense, o Wellington Nem, legal, tem uma certa idolatria aí, a torcida se amarra no Wellington Nem, fez uma dupla maneiríssima com o Fred, mas pô, não tem condições, mano. Daí você vai jogar com Johnny Gonzalez, improvisado de centroavante, o Wellington Nem, tu vai fazer gol em quem, mano? Você vai fazer gol em quem, cara? Nem pelada tu consegue fazer gol. O Johnny é esforçadíssimo, o Johnny briga, o Johnny corre o jogo todo. O Johnny estava com 90 minutos de jogo, o Johnny estava correndo, dividindo bola. Mas pô, para fazer o gol ali, hoje foi um parto. O Wellington Nem não sabe chutar para gol. Lá em Xerém, na época que formaram o Wellington Nem jogador, lá em Xerém, devia ter uma dificuldade tremenda de passar fundamentos para a garotada, porque porra, a dificuldade que o Wellington Nem para chutar para gol é uma coisa impressionante. A coisa estava tão complicada que pô, no intervalo ele chegou e tirou o Wellington Nem, porque não estava dando. Qualquer um via que o Wellington Nem estava dando certo no ataque, ele precisava fazer o gol, precisava ganhar o jogo. Daí ele foi e colocou o João Pedro, aí o ataque começou a ficar vivo. Aí começou a ter esperança, porque já estava o quê? O primeiro tempo tinha acabado por 1-0 a Chapecoense. A Chapecoense estava ganhando o jogo. A Chapecoense fez o gol dela aos 26 minutos do primeiro tempo. A gente foi para o intervalo perdendo. Daí que o Marcão fez? Colocou um centroavante. Pô, ok. Tirou o Nem, a substituição correta. Tirou o Nem, que é um dos atacantes, estava perdendo um caminhão de gols e estava mal no jogo. E colocou o centroavante que faltou no começo lá da escalação. Talvez se ele tivesse entrado com o João Pedro, a gente teria feito um gol lá no primeiro tempo. Então o João Pedro entrou, deixou o time mais perigoso. Aí o time ficou mais perigoso. Aí aos 6 minutos, por aí, uns 6 minutos, uma jogada bonita, Ione meteu de letra, Danielzinho, o melhor do meio de... Olha, ouve o que eu estou dizendo. Danielzinho, novamente, o melhor do meio de campo do Fluminense. Deu uma pancada, deu um chute para dentro da área. O Marcos Paulo escorou e guardou. 1-1. 6 minutos, gol do Marcos Paulo, 1-1. Daí a pressão do Fluminense, 10 minutos, a pressão do Fluminense. O União era o mais perigoso. 19 minutos de jogo, 29 finalizações. 19 minutos de jogo do segundo tempo. O Fluminense tinha 29 finalizações. Um falso domínio, porque aquele domínio que você chuta, mas não consegue, só consegue acertar a estrela, o cometa, a arquibancada, o bandeirinha, o guardinha lá de trás do gol, sabe aquela pressão, aquela falsa pressão? Que é uma pressão, mas que não chega à sua finalidade. Qual a finalidade da pressão que você pressiona o adversário? É fazer gol, porra. No mínimo, chutar a bola em direção ao gol.
Mas nem isso, pô. É perder um monte de caminhão, um caminhão de gol de cabeça, chute para fora, tudo para fora do gol. Para chutar pro gol, meu amigo, tem que botar mira laser para essa rapaziada, porque tá complicado. Tem até um vídeo aí na internet, engraçadíssimo, que o pessoal botou uma seta na arquibancada, mostrando pro jogador onde que ele tem que acertar o gol. Aí, o Fluminense começou a diminuir, daí começou a diminuir porque o espaço estava se fechando, o Fluminense fez 1-1, daí você esperou o quê? Pô, o Fluminense empatou com o Marcos Paulo. Pô, o Fluminense agora vai em busca do segundo gol. Agora é pressão em cima da Chape, a gente vai virar o jogo. Mas não. Daí o Fluminense não começou a ter dificuldade. Daí o Marcão, pô. Marcão deu checkmate no Fluminense ali. Aí ele matou o time de vez. Aí o Marcão confirmou as escolhas erradas do Mário Bittencourt, que efetivaram o interino sem condições de ser treinador de um clube como o Fluminense, tem o seu preço. Aí foi aí. O Fluminense no embalo, buscando a virada do jogo, ele sabe que ele faz uma substituição absurda. Meu amigo, que substituição é aquela? Ele me tira o Daniel com o Nenê com um palmo de língua para fora, o Nenê morto. Ele me tira o Daniel, aquele que fez a tabela ali com o Johnny Gonzalez, que chutou cruzado e o Marcos Paulo escorou. Esse mesmo, o Daniel, o melhor no meio de campo. De novo, ele foi e me tira o Daniel para colocar o Lucão, para jogar com Johnny Gonzalez, João Pedro e Lucão na frente. Mas ele bota 3 atacantes, 2 deles de área, e mata o meio de campo. Essa bola vai chegar nunca no Lucão. Vai chegar nunca no João Pedro. Se ele quisesse fazer uma substituição decente, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar o Nenê, que era o mais cansado do time, e colocava o Ganso. Colocava o Ganso no lugar do Nenê. Não, ele vai me tirar o melhor jogador, mais jovem do meio de campo, que tinha mais pulmão para jogar até os 90 minutos. O Nenê, no último minuto de jogo, ele foi jogar uma bola lá na área. O Nenê estava tão cansado, coitado. Ele até se esforçou bastante, correu o jogo todo, mas estava no limite dele, de uma tal maneira que ele chutou. O último lance do jogo, ele chutou de qualquer maneira, no pé do jogador do adversário, do time adversário. 32 minutos, o Marcão deu aquela afundada de ver no meio de campo Fluminense, ao colocar o Lucão. Até que o cara é esforçado, ele corre, esforçado, né? E matou o time. Daí o Fluminense não conseguiu fazer mais nada. 39 minutos, o Fluminense não conseguiu mais fazer. Daí a Chape se organizou mais ainda com aquela suas linhas de 4 defensivamente. A Chape, mesmo vai ser rebaixada. A Chape vai ser rebaixada. Aí, vamos. Empate tá bom. Vamos se expor, não. Daí se fechou bonitinho, o Fluminense não criou mais nada, não tinha mais o que criar. Aí, dei o Marcão, não, eu fiz uma cagada, vou fazer uma maior agora. Daí ele fez. 5 minutos para acabar o jogo, entra o Ganso no lugar do Marcos Paulo. 5 minutos de jogo, ele me coloca o Ganso. Então, são escolhas erradas. Outra coisa, quero abrir um parênteses aqui para os 17.500 torcedores que foram ao Maracanã hoje. Cara, vocês receberam o carimbo de torcedor padrão. Vocês ganharam o carimbo de torcedores fanáticos. Porque assistir esse time não é mole não. Olha, eu quero abrir falar aqui pro Mário. Mário, se você não tiver peito para mudar esse comando técnico ainda enquanto há tempo, a vaca vai pro brejo, mano. E não adianta botar a culpa na administração anterior. Não vai adiantar você dizer que a culpa é do Pedro Abad, ou do Peter, ou de quem for. Você vai ter o seu quinhão também, mano. Porque olha só, eu fico aqui com as palavras de um tuiteiro, um rapaz aqui do Twitter, o Léo Lemos. Ele é meu seguidor no Twitter, eu também sigo ele, também o sigo. E olha o que ele falou.
em pouco tempo de Mário Bittencourt e Celso Barros no comando do Fluminense, ele demitiu o Diniz, que era o preferido dos jogadores, ele demitiu o Fernando Diniz, ele trouxe o Oswaldo, efetivou o Marcão, trouxe Nem e Nenê. Liberou Bruno Silva para o Internacional, que hoje é titular, volante titular do Internacional, de graça. O Mário liberou o Bruno Silva de graça para o Internacional. Ele é titular do Inter. E foi omisso com a arbitragem. Várias vezes prejudicado com a arbitragem. E o Mário foi fazer uma visita lá para se queixar, daí foi engabelado pela CBF e ficou por isso mesmo. É esse o trabalho do Mário Bittencourt até o momento na presidência do Fluminense. Demitir Diniz, contratar Oswaldo, efetivar o Marcão, vender Pedro. Vender Pedro, eu já estava me esquecendo, o Léo Lemos colocou isso. Ele vendeu o Pedro, o melhor centroavante do time, e contratou o Lucão para o lugar do Pedro. Isso é obra do Bittencourt. Então, Bittencourt, essa relação de coisas que eu citei aqui, demissão do Diniz, a contratação do Oswaldo, efetivação do Marcão, a venda do Pedro, a contratação do Lucão, do Elton Nem, do Nenê, o silêncio com os problemas de arbitragem, principalmente do VAR. O Fluminense foi o clube mais prejudicado pelo VAR nesse Campeonato Brasileiro. A sua omissão vai lhe dar o seu quinhão, vai lhe dar a sua parte. Se o Fluminense batem na madeira aí, peçam a Deus para que não caia para a segunda divisão, meu amigo. Porque se cair, a culpa também é sua. Então, a hora de decidir agora. Muitos falaram, olha, vai tirar o Oswaldo, vamos trazer um treinador de verdade. E a escolha foi sua em efetivar o Marcão. Estamos entrando numa encruzilhada em que você precisa escolher entre o Fluminense ou o seu amigo pessoal. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me despeço por aqui, agradecendo pela atenção de vocês, pelos novos inscritos que estão entrando no canal. Para ser fluminense hoje, meu amigo, tem que ter muita paciência, muita maracujina, muito remédio de pressão e muito tranquilizante, porque não é mole ser tricolor, não. É complicado. A gente acha que tricolor, quando morre, vai direto para o céu, porque a gente paga os nossos pecados todos aqui. Mas a gente está do lado do time que a gente ama e a gente vai com ele até para onde ele for. E esse amor que faz a gente segurar, vestir essa camisa e ir para a arquibancada, mesmo nessas situações difíceis. Mas a gente não pode ser omisso, rapaziada. A torcida tem que reclamar. No final do jogo tem que vaiar. Tem que cobrar da diretoria decisões profissionais. Vamos cobrar, gente. Vamos cobrar, vamos reclamar. Vamos reclamar. Obrigado, rapaziada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.